Ali você tem cerca de 1/5 de toda a negociação de petróleo do mundo. Por que eu acho que o Irã ele não vai manter isso por muito tempo? Porque aí começa a desagradar não só Estados Unidos e os aliados americanos, mas agrada principalmente a China. Fecharam o Estreito de Hormuz. Para entender legal, quando fecha o Estreito de Hormuz, a gente começa a ter uma rota maior para escoar esse petróleo, parecido com o que você estava falando. Na verdade, muitas vezes nem rota tem, porque se você analisar o mapa, o Golfo Pérsico ele é um mar fechado. Então ali está a exploração do Kuwait, a exploração do Iraque. Existem alguns países que conseguem dispor pelo outro lado, conseguem pelo Mar Vermelho, mas que também está fechado, ou conseguem ter gasodutos, oleodutos que vão escoar em direção à Europa. Mas pela própria composição geográfica, se você tem um petróleo marítimo sendo explorado, ou vai pelo Estreito de Hormuz, ou fica enclausurado ali. Ali você tem cerca de 1/5 de toda a negociação de petróleo do mundo. Por que eu acho que o Irã ele não vai manter isso por muito tempo? Porque aí começa a desagradar não só Estados Unidos e os aliados americanos, mas agrada principalmente a China. Ali você tem cerca de 1/5 de toda a negociação de petróleo do mundo. Por que eu acho que o Irã ele não vai manter isso por muito tempo? Porque aí começa a desagradar não só Estados Unidos e os aliados americanos, mas agrada principalmente a China. Fecharam o Estreito de Hormuz. Para entender legal, quando fecha o Estreito de Hormuz, a gente começa a ter uma rota maior para escoar esse petróleo, parecido com o que você estava falando. Na verdade, muitas vezes nem rota tem, porque se você analisar o mapa, o Golfo Pérsico ele é um mar fechado. Então ali está a exploração do Kuwait, a exploração do Iraque. Existem alguns países que conseguem dispor pelo outro lado, conseguem pelo Mar Vermelho, mas que também está fechado, ou conseguem ter gasodutos, oleodutos que vão escoar em direção à Europa. Mas pela própria composição geográfica, se você tem um petróleo marítimo sendo explorado, ou vai pelo Estreito de Hormuz, ou fica enclausurado ali. Ali você tem cerca de 1/5 de toda a negociação de petróleo do mundo. Por que eu acho que o Irã ele não vai manter isso por muito tempo? Porque aí começa a desagradar não só Estados Unidos e os aliados americanos, mas agrada principalmente a China.